Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre simplificação de fração. Se você não entende como funciona a simplificação de fração ou simplesmente chegar à fração irredutível, você vai aprender hoje, tá certo? Então, vamos te explicar passo a passo. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e vamos estudar. Às vezes você se depara com uma fração desse tipo aqui, a fração 32/40, e simplesmente aparece lá para você a seguinte situação: leve esta fração ou escreva esta fração até a sua forma irredutível. O que é escrever uma fração na sua forma irredutível? Você vai levar ela à sua menor forma possível. Aqui está muito bem porque o de cima é um número par, você percebe o 32, e o 40 também é um número par. Professor, qual é a regra de fato para que eu possa reduzir uma fração dessa, para que eu possa simplificar uma fração dessa? Primeiramente, você vai ter um primeiro ponto. Se os números são pares, você começa dividindo por 2. Mas lembre-se, a regra não é que só dá para fazer isso se ele for par. Você está de fato procurando o quê? Você está encontrando divisores que dividam o número de cima, que é o nosso numerador, e que dividam também o número de baixo, que é o denominador, ao mesmo tempo, simultaneamente. Como assim, professor? Você percebe muito bem que eu posso pegar o número 32 e dividir ele por 2, e pegar o número 40 e também dividir por 2. Como eu consigo dividir o número de cima por 2 e consigo dividir o número de baixo por 2, então eu posso dividi-los sem nenhum problema. 32 dividido bem no meio, ele vai dar 16. E o 40 bem no meio vai dar 20. Professor, ainda dá para dividir por 2, porque o 16 é par e o 20 também é par. Então pronto, se você consegue ainda dividir por 2, você vai ficar dividindo por 2 até onde der, certo? É fácil dividir o número bem no meio. 16 bem no meio é 8 e 20 bem no meio é 10. Professor, os dois ainda são pares, então pronto, você continua dividindo o de cima por 2 e o de baixo também por 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. Quando é que eu sei que eu tenho que parar? Professor, você poderia fazer o seguinte, você divide o de cima por 2 e você divide o de baixo por 5, porque dá para dividir assim, fica perfeito. Não, simplesmente fica errado. O segredo da simplificação de fração está exatamente aqui. Perceba que enquanto eu fui dividindo no início do nosso vídeo, o que foi que eu fiz? Olha por que eu dividi. Por 2. Por 2 também. O de cima, por 2. O de baixo, por 2 também. O de cima, por 2. O de baixo, por 2 também. Como é que eu posso então dividir esse de cima por 2 e esse de baixo por 5? Se desde o início vem me mostrando que sempre tem que ser pelo mesmo número. Então isso é impossível acontecer, isto é errado, nunca faça isso. Então você chegou na famosa forma irredutível. Implica dizer que todas estas frações são equivalentes. Elas têm a mesma razão, elas têm o mesmo resultado, elas têm o mesmo valor. E por isso ela chega desse ponto grande, 32/40, até o 4/5. E isso é a forma irredutível. Por quê, professor? Porque não existe no universo dos números um número dentro do conjunto dos reais que consiga dividir o 4 e consiga dividir o 5 ao mesmo tempo, porém que não seja o número 1. Entendido? E o 0? Ninguém divide nada por 0. Não existe divisão por 0. Certo? 0 dividido para 3 é 0, mas 3 dividido para 0, isso não existe. E, professor, percebi outra coisa aqui também. Eu percebi aqui que esse 32/40, eu podia logo dividir esse 32/40 por 4, porque, tipo assim, eu sei que dá por 4, entendeu? 32 por 4 dá 8. E 40 por 4 dá 10. Poderia ter feito logo isso? Claro que poderia. Eu fui colocando de 2 em 2 para facilitar para você entender. Mas se você percebe que o 32 é divisível por 4, ou seja, dá para dividir ele por 4. E o 40 também consegue ser dividido por 4, então o de cima e o de baixo conseguem ser divididos pelo mesmo número, vai em frente. E o 8 e o 10, você chegou aqui no mesmo ponto, e você vai dividir aqui por 2, e vai dividir aqui por 2, e vai chegar na mesma resposta. Gente, simplificação de fração é só isso.
Se você sofreu aí anos com simplificação, você vai começar a descomplicar isso agora. Eu vou te mostrar outro exemplo. Mas está aqui. Eu escrevi 32/40 em sua forma irredutível. Eu simplifiquei as frações. Muito bem. Esse outro exemplo é clássico. Quando eu dou aulas em salas, eu coloco ele para quebrar aquele tabu que o aluno pensa assim: ah, só funciona com número par. Ah, o de cima é ímpar, o de baixo é par. Não funciona. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tire essa regra da cabeça. Quando você vai fazer simplificação de frações, quando eu quero escrever essa fração até chegar à sua forma irredutível, eu não estou implicando se ela é par, eu não estou preocupado se ela é ímpar. A sua preocupação é saber se existem divisores comuns, tanto com o numerador, como também com o denominador. Ah, professor, então o número tem que dar para dividir o de cima e também ele tem que conseguir dividir o de baixo. É isso que nós estamos falando desde o início dessa aula, para descomplicar tudo para você. O número 75 e o número 120, eles terminam com 5. Professor, então eu poderia logo dividir ele por 5 e esse também, porque termina com 0? Poderia. Existe um critério de divisibilidade que diz que todo número terminado em 5 ou em 0, eles podem ser divisíveis por 5. Só que também tem outro critério. Professor, eu percebi aqui que 7 mais 5 é 12. E a soma desses algarismos, o resultado dá para dividir por 3. E 1 mais 2 é 3. Então 3 também dá para dividir por 3. Muito bem, é outro critério, certo? Você acabou de perceber que esses dois números também são divisíveis por 3. Professor, como é que eu ia saber isso? Você só vai saber isso se você estudar os critérios de divisibilidade. O segredo para uma boa simplificação de fração é conhecer pelo menos os critérios básicos. Divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 8, 10, pelo menos elas. Já está de bom tamanho. E no nosso canal nós temos esses critérios bem explicadinhos, tá bom? Vamos então aqui iniciar. Eu vou colocar os dois exemplos. Nós vamos colocar aqui 75 por 120. Esse primeiro exemplo de cima, eu vou simplificar ele de 3 em 3, tá bom? Vamos lá. Esse eu vou dividir por 3 e esse também eu vou dividir por 3. Logo, eu vou perceber que 75 por 3 é 25 e 120 por 3 é 40. Professor, de novo o 5 e o 0. Muito bem. Só que agora 2 mais 5 é 7. Então não dá para dividir por 3. Então aqui nós vamos de fato dividir eles por 5, porque um número terminou com 5 e o outro número terminou com 0. 25 por 5 é 5, 40 por 5 é 8. Então deu 5 oitavos, certo? Simples assim. Não dá mais para dividir eles, porque você não encontra dentro do conjunto dos reais um número que divida o 5 e o 8 ao mesmo tempo, que não seja o número 1. Então pronto, essa é a forma irredutível. Professor, e aqui? O que você ia fazer aqui? Eu ia fazer aqui dividindo logo por 5 de cara, certo? Olha o que ia acontecer. Ia acontecer algo bem simples, gente. Se eu pegar o 75 e dividir por 5, ele vai dar o quê? Ele vai dar aqui, deixa eu ver com calma, 5 vezes 15 dá quanto? 6 vezes 15, 60. Com mais 15, 75. Opa, deu 15. E 120 dividido para 5. 120 dividido para 5. Se eu não me engane, é 24. Certo? 5 vezes 24 dá 120. Professor, e agora? O 15 e o 24. Não tem nada a ver com esses dois, de fato. Mas 1 mais 5 é 6. Então eu somei os algarismos e dá para dividir por 3. 2 mais 4 também é 6. Também dá para dividir por 3. Viu por que é importante saber os critérios para fazer uma boa simplificação? E olha que interessante, ó. 15 por 3, 5. E 24 por 3, 8. Perceba que independente do divisor comum que você ache, você vai chegar na mesma resposta. Simplificação de fração é simplesmente isso. Levar até a forma irredutível é simplesmente isto. Espero que tenha lhe ajudado e você esteja compreendendo tudo. Essa foi mais uma aula. Acho que deu para lhe ajudar o suficiente. Qualquer dúvida, deixe seus comentários. E pronto, você aprendeu a fazer simplificação de frações. Até a próxima aula. Não esquece de curtir o vídeo.